Bom, pessoal, no vídeo passado, então, a gente modelou, né, um circuito resistivo capacitivo, né, chamado circuito RC, e a gente chegou numa função de transferência, né, entre a tensão de saída no capacitor e a tensão de entrada da fonte, nesse formato aqui que vocês estão enxergando, né. Então, a gente tem uma função de transferência que a gente chama de primeira ordem, né, um sistema dinâmico de primeira ordem. Como que eu falo que é sistema de primeira ordem? Né? A gente analisa o numerador da função, né? E vê que tem um polinômio aqui de S com ordem 1, né? Um polinômio com um S apenas. Então a gente chama esse tipo de sistema de primeira ordem. No caso do sistema de primeira ordem, né, ele tem dois parâmetros interessantes aqui para a gente. Né? Primeiro, o parâmetro K, que é o ganho da função de transferência. Né? Eu falei lá no caso anterior, nesse caso que ele tem relação com quantas vezes maior é a saída em relação à entrada. E a gente tem o parâmetro tal, né, que é o chamado constante de tempo. E ela tem relação com quanto tempo o sistema demora para responder. Né? Então a gente tinha analisado esse gráfico aqui, né, que está com o tempo em função de tal, né, conforme vocês conseguem ver aqui. Né? Então conforme a gente aumenta o valor de tal aqui, o sistema demora mais para chegar naquele nível de resposta. Né? Então, quanto maior o tal, mais demorada a resposta do sistema, mais atraso ela tem. A gente vai modelar agora um outro sistema elétrico também, para mostrar uma segunda classe de sistemas dinâmicos, né, que a gente vai evidenciar aqui nesse outro exemplo. Aqui a gente tem um circuito RLC, né, então ele é resistivo, indutivo, capacitivo. A gente tem de novo aqui, né, uma tensão de entrada EI. Né, então aqui é como se a gente estivesse colocando uma fonte de tensão. A gente tem uma resistência elétrica R conectada a essa fonte, um indutor L, né, pode ser uma bobina aqui com indutância L, e além disso a gente tem de novo aquele capacitor, né, conectado aqui. Nessa malha do circuito a gente está considerando uma corrente I1 correndo aqui no sentido horário, né, e na segunda malha a gente tem uma corrente I2. Né. Aqui a gente tem dois terminais F e G que estão conectados aqui em paralelo, né, à nossa capacitância. Então, de novo, né, esse E0 aqui é a tensão, né, lá no capacitor. Né, como se a gente estivesse pegando um multímetro e medindo a tensão, a queda de tensão nesse capacitor justamente. Esse sisteminha aqui ele é muito parecido com o caso anterior. A única diferença é que a gente está somando aqui uma indutância. Né, a gente tem um indutor a mais. Mas a forma de solução é bem parecida com o que a gente fez no caso anterior. Né? Lembrando que no caso da indutância, a queda de tensão aqui ela é L vezes derivada da corrente no tempo. Então a gente vai ter esse termo a mais lá na nossa lei das malhas. Então, nesse caso aqui, eu deixei a solução pronta, tá? Só para a gente economizar tempo nessa explicação, porque como eu falei, esse circuito aqui, ele tem uma equação muito parecida com o caso anterior que a gente já analisou. Né? Então, eu optei aqui por fazer isso de forma um pouquinho mais ágil, tá? Só para agilizar a nossa videoaula. Então aqui eu só redesenhei o nosso circuito, né? Tem a fonte de tensão EI, né? Lembrando que isso aqui será a nossa entrada, né? Tem a resistência R, indutância L, capacitor C. Aqui nessa malha a gente tem uma corrente I1 correndo. E nessa segunda malha a gente tem uma corrente I2 correndo. Né? Só esqueci de colocar nos slides. Né? Primeira etapa que a gente vai cumprir aqui é justamente levantar as hipóteses simplificadoras desse problema. Né? Assim como no caso anterior, né, a gente está considerando resistores e capacitores puros, né, além dos indutores que a gente está colocando aqui nesse caso. Os fios, né, são condutores perfeitos, então eles não têm resistência nem outra propriedade elétrica. As condições iniciais são nulas, né, então tensões, correntes e
qualquer outro estado são nulos, né, no tempo inicial. A gente está considerando variações pequenas nas grandezas, né, então isso garante que todos os parâmetros são lineares, todos os elementos elétricos seguem uma lei linear. No nosso caso aqui, né, aquele terminal de medição, ele está aberto, né? Esse ponto F e esse ponto G aqui, né, eles estão abertos. Então, a corrente I2 aqui tem que ser nula. Por quê? Porque essa corrente aqui, ou a carga elétrica, ela não tem caminho para percorrer naqueles terminais abertos. Então, a gente pode considerar que essa corrente na malha E2 é nula nesse caso, né? E vamos considerar também que a fonte de tensão ela é ideal, né, e ela gera uma tensão de entrada EI, né? Então agora a gente pode passar para a solução de fato, né? Então as hipóteses a gente acabou de analisar, né? Agora o que a gente pode fazer é aplicar alguma lei de modelagem, no caso a lei das malhas, para modelar esse circuito RLC. Se a gente aplicar primeiro na malha 1, né, eu desenhei aqui a malha isolada, tá? Né? A malha 1 então tem fonte de tensão, resistência elétrica, indutor e o capacitor, né? A gente pode fazer então somatório de tensões na malha 1 igual a zero, né? A gente está considerando que a fonte de tensão está adicionando tensão, né? Está adicionando diferença de potencial no nosso sistema. Então essa adição de tensão a gente está considerando sempre com sinal negativo, né? Então menos EI. As quedas de tensão são positivas na nossa convenção, então a gente vai ter mais RI1, né, queda de tensão na resistência elétrica, mais L DI1dt, né, que é a queda de tensão na bobina, mais 1 sobre C integral da corrente no tempo. A corrente passando no nosso capacitor seria I1 menos I2, que está no sentido contrário ali do nosso sentido anti-horário, no caso no capacitor, do ponto de vista da malha 1. Né? No entanto, essa corrente I2 aqui ela é nula, né? Como a gente constatou lá nas hipóteses. Então a gente pode ignorar esse termo I2 aqui. Né? Isso aqui facilita um pouquinho a nossa vida. Então a gente vai ter, eu vou passar essa tensão elétrica de entrada para o lado direito, só para a gente padronizar a nossa equação diferencial. A gente vai ter mais RI1 mais LDI1dt mais 1 sobre C integral de I1dt aqui. Tudo isso é igual a tensão elétrica de entrada. A gente considerou que as condições iniciais são nulas e isso então facilita a nossa vida na hora de fazer a transformada de Laplace, né? Então a gente vai considerar que a transformada de Laplace de I1 é I1 maiúsculo e a transformada de Laplace de DI1dt é igual a SI1, né? A gente pode considerar isso só porque as condições iniciais são nulas, né? Então a gente não carrega termos adicionais aqui no teorema de derivação. Portanto, né, quando a gente fizer essa transformada de Laplace, né, o RI1 minúsculo vai virar RI1 maiúsculo mais LSI1, né? Por que apareceu esse SI1? Porque a gente tem a derivada de I1 no tempo, né? A derivada no domínio do tempo vira uma multiplicação por S aqui. Mais 1 sobre CSI1, né? Por que apareceu esse 1 sobre C vezes S? Porque a gente está integrando, né, a variável de corrente, né? Então vai aparecer 1 sobre C vezes S multiplicado por I1. Tudo isso igual a tensão de entrada no domínio de Laplace, que é EI maiúsculo. Agora a gente pode isolar as variáveis aqui só para facilitar a nossa equação, né? A gente vai ter I1 vezes R mais L sobre LS mais 1 sobre CS é igual a EI. Só para simplificar a equação aqui, de novo, eu vou multiplicar numerador e denominador das nossas equações aqui por CS e somar esses termos, né? Só fazer um mínimo múltiplo comum. Então a gente vai ter I1 vezes LCS², né? Esse aqui é o termo de maior ordem, mais RCS mais 1, tudo isso dividido por CS, né? Só somei os termos
ali que estão dentro do parênteses. E tudo isso é igual a EI. Né? Chamei essa equação aqui de equação 1, porque a gente vai ter que elaborar mais uma equação na segunda malha para resolver esse problema. Né? Por que a gente precisa disso? Porque a gente quer relacionar o E0, né, a tensão de saída do nosso circuito do capacitor, com a tensão de entrada. Né? Então só essa equação aqui não vai resolver o nosso problema. Né? Vou passar para a segunda página da solução. Agora a gente pode analisar a malha 2. Né? A malha 2 é o capacitor e a tensão de saída. Né? Lembrando que nessa malha tinha essa corrente I2 correndo nela. Né? E como resquício da malha 1, né, a gente tem I1 passando aqui no capacitor C, né, para baixo, e a corrente na malha 2 está correndo no sentido horário aqui, né, I2. Né? Lembrando que esse I2 é zero. Né? Fazendo então o somatório de tensões na malha 2, né, igual a zero, eu vou considerar um sinal positivo aqui para E0, né, dizendo que essa tensão E0 está representada como uma queda de tensão, né, portanto positiva. Isso aqui é só uma consideração que eu estou fazendo. Né? Se você colocar negativo aqui no E0, não é problema. Né? A única coisa que você está considerando nesse caso seria que a tensão E0 é um acréscimo de tensão, não uma queda. Né? Isso aqui é a mesma coisa num DCL mecânico, né? Você considerar uma força positiva, mas, né, você está atribuindo às vezes um sinal errado, por exemplo. Então esse sinal ele vai se corrigir aí na aplicação da lei. Então a gente tem mais E0, mais queda de tensão no capacitor, que é 1 sobre C integral da corrente no tempo. A corrente, nesse caso da malha 2, vai ser I2, que é a corrente no sentido positivo aqui da malha, menos a corrente I1, que estaria no sentido negativo aqui. Né? Então, I2 está apontando aqui para cima e I1 está apontando para baixo, no caso do ponto de vista da malha 2. Né? Então, I2 positivo menos I1, né? Só que lembrando aqui que essa corrente I2 ela é zero, né? Conforme a gente já analisou lá nas hipóteses do nosso problema. Né? Então, esse termo aqui vai de novo sumir. Né? Tudo isso é igual a zero, né? A gente não tem uma entrada propriamente dita nessa malha do circuito. Então a gente vai ter E0 menos 1 sobre C integral de I1 dt igual a zero. Né? Fazendo de novo a transformada de Laplace, a gente vai ter o quê? E0 maiúsculo menos 1 sobre CS, né? Essa divisão por S aparece por causa da integral, né? Vezes I1, porque a integral é em cima da variável I1, igual a zero. Lembrando que condições iniciais são nulas, por isso que a gente pode fazer essa constatação aqui. Se eu multiplicar a nossa equaçãozinha por CS, né, só para simplificar um pouquinho ela, a gente vai ter CS vezes E0 menos I1 igual a zero. Né? Essa aqui é a nossa equação 2. Juntando a equação 1 e a 2 e escrevendo isso na forma matricial, o que a gente vai ter? LCS quadrado mais RCS mais 1 dividido por CS vezes I1 igual a EI. Né? Então essa aqui é a primeira equação, equação 1, né? Nessa primeira linha. E tudo isso é igual a EI. Né? Se você voltar na equação 1 lá no vídeo, você vai ver que a gente obteve exatamente isso. E a equação 2, que está nesse quadro aqui ainda, a gente tinha o quê? Menos I1, né? Menos 1 vezes EI, mais CS vezes E0, tudo isso é igual a zero. Né? Então a gente tem essa segunda linha da nossa equação. O nosso problema aqui, ele está pedindo para achar a função de transferência de E0, que é a tensão de saída, em função da entrada EI de S. O que a gente pode fazer agora? De novo, a gente pode aplicar a regra de Cramer para resolver esse nosso sisteminha linear. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Né? Como eu quero achar o E0, né, a gente vai fazer a determinante da matriz com a segunda coluna trocada pelo vetor de entrada. Né? Então, mantenho a primeira coluna aqui, troco a segunda coluna pelo EI0, que é do vetor de entrada lá na nossa equação matricial. Né?
Então a gente faz o determinante desse numerador e divide pelo determinante da matriz dinâmica original, né? Que era com 0 e CS aqui em vez de E e 0. Então é só montar essas matrizes. A gente pode calcular o determinante aqui do numerador, né? Na diagonal principal a gente vai ter uma multiplicação dando 0, então a gente vai ter 0 menos 1 vezes EI. Né? Então, menos 1 vezes EI vai dar simplesmente EI. No denominador, a gente tem esse termo todo aqui, vezes CS, né? menos 1 vezes 0, que dá 0. Né? Então, a gente vai ter simplesmente esse termo vezes CS, que vai dar, né, LCS quadrado mais RCS mais 1. Então, o E0 é igual a EI sobre LCS quadrado mais RCS mais 1. Eu posso passar esse EI para o lado. Eu posso passar esse EI para o lado esquerdo da equação, né, dividindo aqui, e a gente consegue finalmente a nossa função de transferência do sistema aqui. Né? Então, o que é interessante aqui? Né? Se você olhar essa função de transferência, a gente tem aqui não um sistema de primeira ordem, como era o caso do circuito RC, mas a gente tem sim um sistema de segunda ordem. Por quê? Porque a gente tem um S ao quadrado aqui. E outra coisa interessante, né, é essa expressão um pouquinho mais geral. Né? Se o L for igual a 0, a gente cai de novo na função de transferência do circuito RC simples, né, que era 1 sobre RCS mais 1. Né? Então, só um detalhezinho aqui. Né? Vamos voltar lá nos nossos slides, né, onde a gente tem a solução também desse problema. Né? Então, a gente montou a matriz dinâmica do nosso sistema e utilizou a regra de Cramer para resolver ele, né, achando então a nossa função de transferência aqui do problema, né, que é essa aqui. No caso aqui a gente tem uma função de transferência de segunda ordem, né, porque o denominador tem ordem S ao quadrado. Essa função de transferência de segunda ordem, ela tem um formato um pouquinho diferente, né, do caso de primeira ordem. Né. O termo que multiplicar o S ao quadrado, quando a gente deixar o termo multiplicando S na zero igual a 1, né, isso aqui é o que a gente chama de formato padrão da função de transferência. Né. Então, no formato padrão, termo que multiplica S elevado a zero tem que ser 1. Né, que é justamente esse termo aqui. Tá? A gente vai falar mais disso um pouquinho mais para frente. Tá? Mas, quando a gente deixa a nossa FT no formato padrão, o termo que multiplica o S ao quadrado é o que a gente chama de 1 sobre ômega n ao quadrado, né? Esse termo aqui que está embaixo. E o termo que multiplica a variável S de Laplace é o que a gente chama de 2ζ sobre ômega n. Certo? O que é esse ômega n e esse zeta? Né? O ômega n é o que a gente chama de frequência natural do sistema, ou frequência natural não amortecida, e essa variável zeta, que é essa letra grega aqui, é o que a gente chama de razão de amortecimento do nosso sistema. A gente vai interpretar isso aqui melhor nos próximos capítulos da disciplina, mas esses parâmetros aqui são interessantes para descrever o nosso sistema dinâmico de segunda ordem. Assim como no caso do sistema de primeira ordem, a gente tinha, né, a constante tal de tempo, né, e a constante k, que era o ganho da função de transferência. Como que eu acho então esse ômega n do nosso sistema? É só a gente comparar a equação de cima com essa equação de baixo. Né? A gente tem que 1 sobre ômega n quadrado é igual a LC. É só fazer essa comparação e a gente tem a equação do ômega n. E é só a gente comparar esse 2ζ sobre ômega n, substituindo o nosso ômega n, e a gente consegue a equação de zeta aqui nesse problema. Né? Então, esse zeta aqui depende do R, do C e do L, e o nosso ômega n depende simplesmente do L e do C. Né? Esse formato aqui a gente vai ver que ele se repete em outros tipos de sistemas dinâmicos. Né? Então a gente vai ver sistemas mecânicos
que tem exatamente esse mesmo formato, sistemas térmicos e hidráulicos, entre outros aí, né? Então, só para ter uma ideia do comportamento que a gente espera desse tipo de sistema, né? De novo, a gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente, mas é só para adiantar o que a gente pode esperar de um sistema de segunda ordem como esse, né? Então, vamos imaginar um caso, né, onde, de novo, né, eu peguei o nosso circuito elétrico, né, que é esse circuito RLC, e lá na entrada eu coloquei uma bateria, né, de corrente contínua de 1 volt, né. Vocês podem imaginar também que eu peguei, né, um gerador de sinais e coloquei uma tensão contínua aí de 1 volt como entrada, né. Então nossa entrada ela teria esse formato aqui, né, 1 volt a partir do tempo zero, onde eu comecei a aplicar essa tensão elétrica, né. Antes disso aí, a tensão era zero, então vocês viriam uma reta em 0 volts aqui antes desse tempo t igual a zero. Estou, obviamente, escondendo essa parte antes do tempo zero. Como que esse circuito RLC vai responder? De novo, a gente não está resolvendo isso, mas vocês podem usar, né, aquela equação do nosso sisteminha e aplicar uma entrada do tipo degrau unitário aqui. No caso do sistema de segunda ordem, ele pode ter vários tipos diferentes de comportamento conforme os parâmetros ômega-n e o comportamento e o parâmetro zeta ali. Então, o parâmetro zeta, especialmente, ele dá comportamentos diferentes no nosso sistema. A gente vai ver isso com mais detalhe adiante, tá? Então, eu só estou adiantando essa questão. Mas, a gente tem pelo menos 3 tipos de comportamento. Estou mostrando 2 aqui, na verdade, mas só para mostrar alguns casos típicos de comportamento do sistema de segunda ordem. No caso 1, a gente tem esse comportamento aqui, da curva azul. Então, a gente tem um pico de oscilação aqui, depois o sistema continua oscilando até se estabilizar em 1 volts também, né? E o outro comportamento que a gente tem é essa curva preta aqui, né? O sistema começa a aumentar sua tensão elétrica no capacitor e estabiliza em 1 volts, né? Se você olhar essa curva preta, ela tem muita similaridade com a resposta do circuito RC, tá? Então, tem uma semelhançazinha aí com algumas diferenças que a gente vai ver ao longo do tempo da disciplina. O que muda, né, de uma curva para outra ali? Eu vou passar o slide aqui, mas a gente vai ver que o sistema de segunda ordem ele tem bastante dependência com aquele parâmetro zeta, né, que é aquela letra grega engraçadinha ali, né. No caso 1, a gente chama que esse problema, né, que esse sisteminha aí, ele está subamortecido, né. O que é o caso subamortecido? Quando o zeta é menor que a unidade, né? Zeta menor que 1. E o caso 2, na verdade, é um caso superamortecido, onde o zeta é maior que 1. O que a gente vê de diferença entre os dois casos ali, bem nítida no nosso gráfico? No caso 1, a gente tem essa oscilação interessante aqui, né? E no caso 2, não, você não vê nenhuma oscilação aparente aqui na resposta do sistema. Isso é uma característica das duas respostas. Tem um terceiro caso que a gente não está falando aqui, que é o caso criticamente amortecido, né, quando o zeta é igual a 1. No zeta igual a 1, a gente também não vê oscilação na resposta do sistema, né? A gente vai estudar isso mais adiante. O que é interessante aqui do caso subamortecido é que a gente tem essa oscilação toda aqui, né? Essa oscilação, essa senoide aqui na resposta do sistema. E, além disso, né, tem um negócio que a gente chama de overshoot, né? O que é esse overshoot? Se vocês olharem a resposta do sistema aqui, ela excede a entrada em alguns volts aqui, mais ou menos meio volt. Então você colocou uma entrada de 1 volt, né, e a tensão elétrica do sistema ela sobe até perto de 1,5, continua oscilando até amortecer essa oscilação e tender a 1 volts, né. Por que isso aqui é importante, né? Se a gente pensar em circuito elétrico, né, você tem que cuidar com esse tipo de comportamento. Por quê? Você está aplicando uma tensão elétrica de 1 volt na entrada, com uma bateria, mas o capacitor está sentindo uma tensão elétrica maior, né, chegando até 1,5 volts de overshoot ali, né? Quer dizer, a tensão na saída está sendo 50% maior que na entrada em algum momento, né? Então, por que isso é importante? Você tem que cuidar
né, com o seu componente, dependendo da tensão que você coloca na entrada, ele pode ser exceder em 50% aí, e dependendo do caso pode até vir a danificar esse componente eletrônico, né? A gente não está levando muito em conta isso aqui, mas isso é um problema que pode acontecer, né? E esse overshoot acontece em sistemas mecânicos também, né? Onde a gente pode estar preocupado, por exemplo, com a quebra de alguma peça, por exemplo. Então, essa dinâmica que acontece no nosso sistema é muito importante. A gente está enxergando isso cada vez mais aqui, né? Então, aqui a gente tem, né, o nosso sistema típico de segunda ordem, né? Então, fazendo a relação saída por entrada, como a gente fez anteriormente, e representando a variável de saída como Q0 e a de entrada como QI, o formato padrão aqui na nossa função de transferência de segunda ordem vai ser K, que é que é o ganho da nossa função de transferência, dividido por S quadrado sobre ômega n quadrado, mais 2zeta sobre ômega n, S, mais 1. Né? O K, de novo, é o ganho da nossa função, né? Ela diz quantas vezes maior é a saída em relação à entrada, né? No regime permanente especialmente, né? O zeta é o que a gente chama de razão de amortecimento do nosso sistema, né? Ele governa como que é o regime de comportamento do sistema, né? Conforme eu falei anteriormente, e o ômega n é o que a gente chama de frequência natural não amortecida do sistema, né? Esse ômega n aqui, ele dá uma ideia de tempo, né? Uma ideia de cadência da nossa resposta, né? Se vocês virem na resposta anterior que eu mostrei, onde está o ômega n aqui? O sistema ele tem uma oscilação numa frequência bem interessante aqui. E se você pensar bem, né, essa oscilação aqui não tem relação com a entrada que você está colocando. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Não tem nenhuma senoide na entrada. A entrada foi simplesmente um degrau. Né, você forneceu um degrau de entrada no nosso sistema e naturalmente apareceu essa oscilação aqui na resposta do circuito. E essa oscilação que vocês estão vendo tem um período de oscilação, né, como qualquer senoide, e tem uma frequência de oscilação. Essa frequência de oscilação ela está bem próxima aí, justamente desse ômega n do nosso sistema, né? Então a frequência natural de um sistema é uma frequência no qual o sistema de segunda ordem tende a oscilar, no caso sem amortecimento, né? Então, se o zeta for zero, o sistema vai oscilar exatamente nesse ômega n. Você pode pensar em frequência natural, pode vir aí na tua cabeça, né, a questão de ressonância, entre outras coisas. Para imaginar a frequência natural, vamos pensar num sistema mecânico que é mais simples de enxergar isso, né? Imagina, por exemplo, um balanço, né? Quando você está empurrando uma pessoa no balanço, né, o balanço é basicamente um pêndulo, né? E se você empurrar a pessoa de forma cadenciada, você vai ver que a oscilação vai aumentando conforme o tempo vai passando. Por quê? Existe uma frequência que esse pêndulo, que esse balanço, ele gosta de oscilar, né? E quando você faz o estímulo do balanço na frequência que ele gosta de oscilar, você consegue amplificar nessa oscilação ao longo do tempo, né? Então, essa frequência que a gente está enxergando aí é justamente essa frequência natural do sistema, né? De forma bem aproximada, claro.